Irmãos, olha, eu acho que vai ser a leitura mais longa que vocês vão fazer comigo. Eu pensei em várias formas para pregar essa mensagem, mas eu não consegui pensar em ler 2, 3 versos e conseguir pregar essa história. Nós estamos falando de histórias de família. Aí se eu falar assim, fica como tarefa de casa, eu sei que alguns vão fazer e outros não. Então, melhor fazer a tarefa aqui, né? E depois eu resumo na maneira de ensino, de pregar, de falar sobre o tema. 1 Samuel, capítulo de número 25. Eu quero, com a graça de Deus, falar hoje sobre Abigail, Nabal e Abigail. Eu não sei se eu mandei o tema lá, mas se não mandei, pode pôr o tema da família mesmo. Capítulo 25, verso 1 de 1 Samuel. Diz assim, acompanha aí, vai ser longa, mas acompanhe, irmão, porque é uma história interessante para a família. Faleceu Samuel, todos os filhos de Israel ajuntaram-se e o prantearam, e o sepultaram na sua casa em Ramá. Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Presta atenção à história começando aqui, ó. Havia um homem em Maom que tinha suas possessões no Carmelo, homem abastado, um homem rico. Tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras. Estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem, e Abigail, o de sua mulher. Esta era sensata e formosa. Porém, o homem era duro e maligno em todo o seu trato. E ele era da casa de Caleb. Muito interessante, porque a Bíblia faz questão de dizer que um homem duro e maligno é da casa de Caleb. Verso 4, ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas, enviou 10 moços e lhes disse, subi ao Carmelo, ide a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. Olha a expressão de Davi para os seus homens, seus guerreiros. Direis àquele próspero, paz seja contigo. Eu acho que Davi devia ser quadrangular, né? Quase que ele disse, paz seja convosco. E tenha paz a tua casa, e tudo que possuis, tenha paz. Tenho ouvido que tens tosqueadores. Os teus pastores estiveram conosco. Olha, presta atenção nessa história. Os teus pastores estiveram conosco. Nenhum agravo lhe fizemos. Isso no deserto. E de nenhuma coisa sentiram falta todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta a teus moços, e eles te dirão, achem mercê, pois, os meus moços, na tua presença, porque vieram em boa hora. Dá, pois, a teus servos e a Davi, olha a expressão, irmãos. Dá a teu servo, a Davi, teu filho. Muito simples, muita humildade da parte de Davi. Qualquer coisa que tiveres à mão. Chegando, pois, os moços de Davi, tendo falado a Nabal todas essas palavras, em nome de Davi, aguardaram. Olha a resposta de Nabal. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse, quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem a teu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão, a minha água, a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e os daria a homens que eu nem sei de onde vêm? Então os moços de Davi puseram-se a caminho, voltaram, tendo chegado, lhe contaram tudo, segundo todas essas palavras. Pelo que Davi disse a seus homens,
cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e também Davi, a sua. Subiram após Davi uns 400 homens. Davi tinha 600 homens com ele. Subiram após Davi 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Nesse meio tempo, dentre os moços de Nabal, anunciou a Abigail, mulher desse, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros a saudar nosso Senhor, porém este desbaratou com eles. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo ou no deserto. Olha a expressão desse moço aqui, ó. De muro ao redor nos serviram, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles, apacentando as ovelhas. Verso 17. Agora, pois, considere e vê o que hás de fazer, porque já o mal está de fato determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa, porque ele é filho de Belial, filho do demônio, e não há quem lhe possa falar. Agora entra a história de Abigail. Então Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de uva, 200 pastas de figo, e colocou sobre os jumentos. E disse a seus moços: ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém nada disse ela a Nabal, ao seu marido. Enquanto ela, cavalgando um jumento, descia, encoberta pelo monte, Davi e seus homens também já desciam. Desciam, e ela se encontrou com eles. Verso 21, ora, Davi dissera: com efeito, nada me serviu ter guardado tudo que este possuiu no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence, e ele me pagou mal por bem. Faça Deus o que lhe aprouver aos inimigos de Davi, se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino no ventre, no dentre masculino dentre os seus. E vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento, prostrou com o rosto em terra diante de Davi, inclinando-se até a terra, lançou-se-lhe aos pés e disse: ah, meu Senhor, cai a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Não se importe o meu Senhor com este homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome ele é. Nabal é o seu nome e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços do meu Senhor que enviaste. E agora, pois, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, fostes pelo Senhor impedido de derramar sangue, de vingar-se por tuas próprias mãos. Como Nabal, sejam os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao seu Senhor, ao meu Senhor. Este é o presente que trouxe a tua serva a meu Senhor. Seja ele dado aos moços que seguem ao meu Senhor. Perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor. Não se ache mal em ti por todos os dias. Se algum homem se levantar para te perseguir,
e buscar a tua vida, então a tua vida será atada como feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus, porém a tua vida, a vida dos teus inimigos, esses arrojará, como se atirasse da cavidade uma funda. E há de ser que, usando o Senhor contigo, segundo o bem que tem dito a teu respeito, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar o coração e o sangue que sem causa viesse derramar, e o te haveres vingado com as suas próprias mãos, quando o Senhor te houver feito bem. Lembrar-te-ás da tua serva. Então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência, e bendito sejas tu mesma, que hoje me tolhesse de derramar sangue, e que por minha própria mão me vingaste. Porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu que te fizesse mal, se tu não te apressasses e não vieras ao meu encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer nenhum do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que esta havia lhe trazido e disse: sobe em paz à tua casa, bem vês que ouvi a tua petição e a atendi. Verso 36. Voltou Abigail a Nabal. Agora presta atenção, que interessante. E eis que ele estava em casa, fazia um banquete, como banquete de rei, seu coração estava alegre, já estava muito embriagado, pelo que ela não lhe referiu coisa alguma, nem muito, nem pouco, até o amanhecer. Pela manhã, Nabal, já livre do vinho, a mulher lhe deu a entender aquelas coisas, tudo que Davi planejou para matar todo mundo. E olha o que o texto diz: e se amorteceu nele o coração, e ficou como pedra. Eu acho que deve ser infarto, né? Eles não sabiam explicar isso aí na época. Passados uns 10 dias, feriu o Senhor a Nabal e ele morreu. Encerrando o verso 39, ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: bendito seja o Senhor, que pleiteou a causa da afronta que recebi de Nabal, e me deteve de fazer o mal, fazendo o Senhor cair o mal sobre Nabal, o mal de Nabal sobre a sua cabeça. Mandou Davi falar a Abigail, que desejava tomá-la por mulher. E tendo os servos de Davi, ido aos servos de Davi a Abigail, no Carmelo, lhe disseram: Davi nos mandou a ti para te levar como mulher. Ela se levantou, se inclinou com o rosto em terra e disse: eis a tua serva, a tua serva é criada para lavar os pés do meu senhor. Abigail se apressou, dispôs-se, cavalgou num jumento com 5 moças que a assistiam, e ela seguiu os mensageiros de Davi, que a recebeu por mulher. Querido Pai Celestial, é quase que desnecessário pregar, né? Porque essa história, ela prega por si mesma. A história de um casal. Nós temos tantas experiências na Bíblia, tantas histórias, ó Deus, tantos exemplos. Se nós não seguirmos a nossa família como deve, não é por falta de exemplo, de ensino. Semana passada falamos aqui sobre Obed-Edom e a presença do Senhor na casa de Obed-Edom, que mudou a história dele. A arca fica 20 anos na casa de Abinadab e nada acontece. 3 meses na casa de Obed-Edom e a história muda. E agora, Senhor, essa história sobre Abigail e Nabal. Fala conosco, dá-nos graça nesse momento, em nome de Jesus.
Irmãos, eu tenho para mim, é coisa minha, que esse casamento aqui foi casamento arranjado. Que não é possível tanta diferença assim, né? Semana que vem é vocês que vão cantar, hein? Não é possível tanta diferença assim em um casal. Mas às vezes acontece. E aí o verso, eu vou resumir aqui para a gente tomar a ceia, mas o verso 3, por exemplo, dá uma olhada no verso 3. O verso 3 diz assim: Nabal era o nome desse homem e Abigail de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. E ele era da casa de Calebe. Tem muita gente dura nas casas, nas famílias. Eu acho que já contei aqui, porque a gente tem muitas histórias, né, aconselhando, acompanhando casais e pessoas da igreja. Uma senhora nos visitou aqui com o marido, o escritório ainda era ali. E aí, ele, muito educado, muito cortês, aí alguém aqui na igreja foi mostrar o prédio para ele, que ele não conhecia, a esposa vinha na igreja, ele não. Eu falei, puxa, que bênção, seu marido muito educado, muito fino. Ela disse assim, porque o senhor não está lá em casa. Tem um amigo pastor que ele foi pregar numa cidade, e o pastor falou, olha pastor, eu posso pôr o senhor no hotel, mas tem uma família aí que quer receber o senhor. Família de recursos, o senhor vai ficar muito bem acomodado, vai comer bem. E o que o senhor acha? Eu falei, não, tudo bem, eu fico lá. Aí esse meu amigo estava lá com eles assim, e na hora da janta, diz que o marido pegava assim a colher e botava comida na boca da esposa. Toma, meu amor. Chegou a sobremesa, ele pegava a fruta assim, colocava na boca dela, limpava com um guardanapo. O meu amigo falou assim, rapaz, eu comecei a pensar assim, meu Deus, eu preciso melhorar meu casamento. Gente do céu, eu sou pastor e não estou numa fase dessa assim, né? Aí, não sei o que faltou na mesa, ela pediu para o marido, vai lá pegar para mim. Quando ele voltou, ela bateu na mesa assim, chega de palhaçada. Pastor, isso aqui é tudo fingimento. Nós estamos se matando aqui dentro. É que o pastor falou para nós que era para o senhor vir na nossa casa. Acho que o pastor era profeta, não é possível, né? Era para o senhor vir dormir na nossa casa. Aí eu falei, vai ver se você me trata bem agora. Era um Nabal. Queridos, em nome de Jesus, eu não sei se tem coisa para acertar lá em casa, mas hoje é noite para isso. Aproveita a Santa Ceia. Olha para essa história dura aqui, pastor Marcos. Nabal, o texto aqui diz que ele conhecia, eu ouvi falar que possivelmente ele foi neto de Calebe. Irmãos, quem conhece Calebe sabe o homem de Deus que foi. Como é que de uma geração o negócio piorou tanto? Nós estamos declarando aqui que as nossas gerações serão melhores, que os nossos filhos serão melhores do que nós, que os nossos netos serão melhores do que os nossos filhos. Nós somos flechas na mão do guerreiro, por isso jogamos nossos filhos como flecha, tiramos flechas, nossos filhos são flechas. Então esse texto aqui mostra duas personalidades, a insensatez versus a sabedoria. Que essa palavra que nós estamos aprendendo aqui, Nabal, por exemplo, o significado do nome dele era louco, porque ele era inflexível, diz o verso. Além de inflexível, irmãos, diga comigo assim, tudo que não é flexível, quebra. Eu falo isso, acho que no livro da paciência. Você pode pegar esse cabo aqui e dobrar ele quanto você quiser. Você não vai ter problema com essas dobras. Agora tenta dobrar isso aqui, irmão. Isso aqui não dá para dobrar. Mas tem gente que acha que dá. Tem gente, Denilson, que é inflexível. Você fala para ele assim, olha, irmão, isso aqui é acrílico. Ele fala, não, pastor, isso aqui é vidro. Pode esquecer, irmão. Ele vai falar a vida inteira que é vidro. A falta de flexibilidade. Irmão, nenhum casamento dá certo sem gente flexível. Às vezes,
em grande maioria, é a mulher. Mas o homem também pode ser flexível. Não tira a sua masculinidade, não tira muito menos o seu caráter, sua personalidade. Esse homem era inflexível, era arrogante. Olha o verso 10 aqui. Respondeu Nabal aos moços de Davi. Quem é Davi? Irmão, Davi estava indo para o trono, irmão. Já tinha sido ungido, não estava no trono, mas seria rei. Outra coisa, quando Davi estava com os homens lá no deserto, lá no campo, com 600 homens, os homens de Nabal foram também levar as ovelhas lá, e o grupo de Davi protegeu o grupo de Nabal, para que ninguém roubasse, para que ninguém prejudicasse, que ninguém fizesse nada contra os homens de Nabal. Agora os homens chegam e pedem, Davi disse assim, me dá o que tiver. Ele não falou assim, me manda picanha lá que você está fazendo aí, me manda o pernil. Não, o que tiveres em mão, nós estamos com fome. Ele diz assim, quem é Davi? E quem é esse filho de Jessé? Todo mundo sabia que era Davi, a fama de Davi já tinha espalhado. Não respeita a autoridade. Não, é ingrato. Olha o verso de número 14 aqui, ó. 14 em diante diz assim, é o moço de Nabal que está falando isso. Não é um funcionário de Davi, é um moço de Nabal. Que diz assim, nesse meio tempo, um dentre os moços, irmão, diga comigo assim, o sábio evita tragédia. Aqui está um moço sábio, porque a mulher não estava na casa, não viu, Abigail não viu o que aconteceu quando os homens vieram falar com Nabal. Então esse moço disse assim, anunciou a Abigail e disse a essa mulher, dizendo, Davi enviou do deserto mensageiros a saudar o nosso Senhor, porém ele o disparatou. E olha o verso 15, o que esse homem, que sabia o que Davi tinha feito por eles, fala, aqueles homens nos têm sido muito bons, nos trataram bem, e em nada fomos agravados. E ele chega a dizer aqui, eles nos serviram de muro, eles cuidaram de nós. Davi e os seus homens cuidaram de nós. Agora Davi vem pedir comida. Uma das coisas mais tristes da vida chama-se ingratidão. Gente, Oscar, que um dia foi ajudado, e depois abandona quem o ajudou. E às vezes não passa nem para conversar, para dizer, estou indo. Uma das coisas que está em todo lugar, inclusive dentro das igrejas, chama-se ingratidão. Que Deus nos livre de ingratidão, irmão. Se é um lugar que nós temos que ser grato, é a nossa família. Porque todo mundo pode gostar de você, mas ninguém gosta mais de você do que sua família. Ninguém te defende mais do que seu marido, sua esposa, seus filhos. Porque eles amam a gente incondicionalmente. E a Bíblia diz que esse homem está destinado à morte, como é o texto que nós vimos aqui. Irmãos, diga comigo assim, a única coisa boa que tinha na vida de Nabal era Abigail. Eu não vou pedir para as mulheres fazer isso agora, porque vai ficar perigoso. Mas dá vontade, não dá? Porque às vezes nós temos uma coisa boa em casa e não valorizamos a coisa boa que temos. Nada presta na vida desse homem. A única coisa boa era a mulher. A única coisa boa era a esposa. E aí, olha o fim dele. Quando recebe a notícia, o coração vira pedra. Passa uns dias e ele morre. Mas rapidinho para nós tomarmos a ceia, vamos lembrar um pouquinho do quem era Abigail. Irmãos, o texto diz que ela era sensata e formosa. Porque só formosura é como, acho que o escritor fala mais ou menos isso, que só beleza é como pérola no nariz de porco, no focinho de porco. Tem um texto assim, né? Mas aqui não era só beleza. Tinha beleza e tinha sensatez.
o significado lindo do nome dela era alegria. Uma das coisas mais gostosas que tem em casa, irmão, é uma mulher alegre. Quando eu vejo a pastora Solange cantando, eu falo, o negócio está bom hoje. E aí, quando ela não canta, eu começo a falar assim, se melhorasse. Tem que cantar, né, Itamar? A mulher tem que estar cantando. A mulher tem que estar alegre. Não pode ser fardo, irmãos, o trabalho dela, a vida dela, a missão da mulher. Essa mulher era uma mulher alegre. E essa mulher é a mulher que evita a tragédia através do menino. Agora, além disso, o texto mostra que essa mulher era uma mulher determinada. Olha o verso 18, quando ela ficou sabendo da história. Então Abigail tomou a toda pressa, irmão, diga comigo assim, ela se apressou. Levanta sua mão e diga assim, eu preciso me apressar para cuidar bem da minha família. Você está numa igreja família. A nossa igreja é uma igreja família tradicional. O ano que vem vamos fazer 70 anos. Nós não estamos aqui à toa. Por aqui, por esse altar, passaram homens de Deus que ensinaram essa igreja. E hoje está espalhada aí na região toda. Então nós precisamos ter pressa, ter determinação. O texto diz que ela, com pressa, pegou 200 pães, odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de uva, 200 passas de figo, e pôs no jumento. Falou, não, eu vou reverter esse quadro. Deus levanta pessoas dentro da nossa casa para reverter tragédias, para reverter situações que podem acabar em divórcios, em brigas, infelizmente, como a gente vê aí na televisão, até em morte. E nesse caso seria isso. Só que não ia morrer só Nabal, né, irmão? Se essa mulher não se envolve, Davi ia matar todo mundo. Porque Davi se sentiu muito ofendido. Irmãos, diga comigo assim, essa mulher era pacificadora. Tem gente, irmão, que joga gasolina, não joga água. Tem família que parece que querem ver o fogo pegar, o circo pegar fogo, né? Que é a expressão aí fora. Então, cuidado, irmãos, em casa, para que uma situação não piore, ela já não está boa, joga mais gasolina, piora. Essa mulher vai pacificar. Olha os versos de número 37, ó. Aliás, versos de número 25. Não se importe, meu senhor, com este homem, porque ele é filho de Belial, a saber, Nabal, porque o seu nome significa o que ele é. Nabal é o seu nome, a loucura está com ele, porém a tua serva não vi. Eu, a tua serva, não vi os moços do meu senhor que enviasse. Agora, pois, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, fostes do Senhor impedido de derramar sangue e de se vingar. Aqui está uma mulher pacificadora. Outra coisa, você pega a história aí, vai ver que ela tem uma conversa longa com Davi. Você viu a história? Por quê? Porque ela tem sabedoria. Ela não só sabe falar, mas ela sabe falar na hora certa. Olha o verso de número 36, 37, olha aqui. Voltou Abigail, agora já apaziguou a situação. Voltou Abigail para casa, Nabal, e ele ainda fazia um banquete na casa, como o rei, banquete de rei. O seu coração estava alegre, ele estava muito embriagado, pelo que ela não falou coisa alguma, nem tão pouco, nem muito, até que amanheceu. Ela disse, não é hora de falar. Irmão, irmã, em nome de Jesus, guarde isso na sua família, no seu casamento. Às vezes você pode estar certo, mas aquela não é hora de falar. Diga comigo assim, a palavra certa, mas dita na hora errada, faz o mesmo estrago
Porque a palavra errada, na hora errada. Ah, mas eu estava certo. Não, você estava. Abigail estava completamente certa. O homem estava lá embriagado. Não é hora de falar. Aí a hora que amanheceu pela manhã, verso 37. Pela manhã, estando Nabal já livre do seu vinho, a mulher deu a entender aquelas coisas. E aí o texto diz: e se amorteceu nele o coração e ficou como pedra. Tem hora para falar. Tem a hora certa de conversar. Pede hoje nas orações aqui, que Deus dê sabedoria para conversar as palavras certas na hora certa. Porque toda vez que nós falamos na hora errada, nós vamos ter problemas. Irmão, diga comigo assim: a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Que Deus nos dê graça. Bom, o marido foi poupado por ter uma mulher sábia. Aí o texto vem e diz que ela se casa com o rei Davi. O negócio foi feio para Nabal, né, irmão? Quase morreu, quase que mataram todo mundo. Ainda quando ele escapa, Davi falou: essa mulher é muito bonita e sábia, eu vou me casar com ela. Às vezes a gente não valoriza o que tem em casa. Mas tem alguém que está de olho. Você bota a barba de mãe, irmãozão. Quem não tem barba, bota o queixo, não sei, mas... Você pensa assim: que nada, né? Quanto tempo, né? Não, irmão. Tem gente de olho lá. Davi falou: morreu? Virou viúvo? Irmão, diga comigo assim: viúvo é quem morre. E aí ela se casa. E Deus muda a história dessa mulher por causa da sua sabedoria. Eu vou encerrar aqui, mas eu quero que você ore agora, antes de tomarmos a ceia. Curva a fronte. Querido Pai Celestial, eu espero que os seus filhos leiam novamente essa história lá em casa, durante a semana, porque hoje nós falamos mais especificamente sobre casamento. A história de uma mulher que casou com um homem duro, insensato, louco, uma pessoa que não valorizava a esposa que tinha, e também que não sabia lidar com as pessoas. Quanta gente, ó Deus, que pode ter êxito, pode viver longo tempo na face da terra, mas às vezes por não saber lidar com gente, morre antes, perde casamento antes, ou perde casamento, que não é antes, mas perde o casamento, perde a vida, perde família. Então, ó Deus, que a história de Nabal e Abigail fique marcado no nosso coração. Nós estamos no mês que estamos falando de família, educação de filhos. Provavelmente, quem sabe, semana que vem vamos ouvir uma palavra assim, no último domingo. Então, ó Deus, ministra sobre a igreja. Também eu oro por cada um que está segurando aí o folheto onde nós estamos declarando que a nossa casa, a nossa igreja começa em casa. E que o nosso primeiro púlpito é a mesa. E que o nosso primeiro ministério é o lar. Então eu oro e abençoo a tua igreja, e esse momento em nome de Jesus, e todos digam amém. Vamos convidar